Jesus, vamos orar em nome do Senhor, para Deus nos abençoar esse mês de março e nos dar uma grande vitória em nome de Jesus. Senhor, nos livrar, nos guardar. Pai Santo, Pai maravilhoso, em nome de Jesus nós estamos diante da Tua presença, da presença do Teu Espírito Santo, para clamarmos a Ti por esse mês de março. Ó Deus, que nós estamos entrando, Senhor, entramos ontem, Senhor, esse sábado, e nós exaltamos e glorificamos o Teu nome. Pai, nos abençoa ricamente, fortemente, poderosamente. Derrama a Tua bênção sobre a Tua igreja nesta noite. Derrama a Tua bênção na vida dos ouvintes, na vida dos irmãos que vão estar ouvindo esta oração, Senhor. Que Tu possas derramar a Tua bênção gloriosa e maravilhosa através do poder do nome de Jesus Cristo. Toda a força maligna que a porta seja destruída, todo o império do mal seja destruído, toda a força diabólica seja destruída, Senhor, pelo poder do sangue. Que o Senhor possa nos livrar e nos guardar de todo mal, Senhor. Que o Senhor possa guardar a nossa casa. Que o Senhor possa botar no braço da nossa porta o sangue do Cordeiro, Pai. Porque quando o ano da morte, Senhor, começaram, Senhor, a voar por toda a parte desse Brasil imenso, Senhor, por causa dessa festa maligna e diabólica, Senhor, o sangue do Cordeiro seja dentro da nossa casa. Ó Deus, vamos livrar desse espírito da morte, da desgraça, da miséria, da aflição, Pai, que vai vir sobre o filho da impiedade, sobre toda aqueles, ó Pai, que adoraram a Satanás, aos espíritos malignos, às obras malignas. Mas na casa de um cristão de Deus, do servo de uma serva do Senhor, possa estar ali o sangue do Cordeiro, lidando, guardando, ó Deus, trazendo um milagre sobre a vida dela, porque o pecado traz, ó Deus, a morte, mas o dom gratuito por Deus é a vida eterna. E a Tua palavra diz que todo aquele que chegar a Ti de maneira nenhuma o Senhor será fora. Ó Santo Espírito de Deus, ó Santo Espírito de Deus, lá em João, no capítulo 10, versículo 10, diz que uma grande veio para arrumar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e a vida com abundância, Pai. Ó Pai Santo, uma grande vigarista a Satanás, é o Senhor força a Satanás, é o império do mal, é o espírito maligno, pornografias, ó Pai, as músicas malignas e mundanas, adoração aos espíritos malignos, Senhor. E por isso, Senhor, guarda o Teu povo, livra o Teu povo, aqueles que têm, Senhor, se colocado diante do sangue do Cordeiro, diante do Teu povo poderoso, lavando e cantilhado, assumindo, irmão. O Espírito Santo, o Espírito Santo começa a curar nesta noite, começa a fazer a maravilha nesta noite, começa a fazer sinais e prodígios, Senhor, aonde a minha voz chegar, aonde a minha voz chegar, Senhor, que os espíritos malignos não resistem, que as obras malignas não resistem, que o império do mal não resiste, mas que o sangue do Cordeiro de Deus possa destruir Satanás, destruir as obras malignas, os espíritos malignos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? E amém, Jesus. Pode abrir sua Bíblia em Lucas, no capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo 22. Lucas, capítulo 13, versículo 22. Nós vamos ler a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória do nome do Senhor. Lucas 13, 22. Glória a Deus, glória a Deus. Quem crê na vitória diz graças a Deus. Quem crê no milagre diz aleluia. A porta estreita, e percorria a cidade e a aldeia, ensinando e caminhando para
Jerusalém. E disse-lhe um Senhor: são poucos os que se salvam? E ele respondeu: confiai por entrar pela porta estreita, porque eu lhe digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disse: não sei de onde vos sois. Então começarei a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vos sois, apartai de mim, vós todos que praticam a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vos lançados fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Eis que o derradeiro não há que serão os primeiros, e os primeiros há que serão os derradeiros. Pode sentar. Pode sentar. Em nome de Jesus. Interessante que nós estamos vendo a palavra de Deus. E o interessante é que quando nós lemos lá em Daniel, quando Daniel orava 3 vezes ao dia, a Bíblia diz que ele orava de joelhos dobrados de frente para Jerusalém, né? Na direção de Jerusalém. E você pode perceber aqui que Jesus ele ensinava, percorria cidades, aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, né? E sabemos que Jerusalém é a cidade que matava os profetas. Jerusalém, né, é a terra prometida, é a cidade que Deus prometeu, somos escolhidos de Deus, mas era um lugar que matava os profetas. E mesmo sabendo Jesus que ele ia ser morto em Jerusalém, como um profeta que ele foi, escolhido por Deus, para sacrificar o seu sangue por nós, a Bíblia diz que ele percorria as cidades, percorria as aldeias, mas a sua caminhada, as suas pisadas, era para Jerusalém. Mesmo sabendo que ele ia padecer, que ele ia morrer, mas isso foi designado por Deus para que um homem sem pecado, sem mácula, morresse pelo povo e morresse por nós gentios. Amém? Por isso que no final Jesus disse que este derradeiro há que serão os primeiros vão ser os derradeiros, quer dizer, nós que não tínhamos a promessa de Deus, que estávamos lá atrás, Deus nos deu sua promessa, fomos os primeiros a aceitaram, a continuar na presença de Deus e buscar a presença de Deus. E Israel e o povo escolhido de Deus até hoje não crê em Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Então ele percorria e disse o Senhor: são poucos que se salvam. E ele respondeu: confiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos, vamos lá, confiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderá. Por que não poderá? Porque a graça, a salvação é de graça, mas a salvação é tomada pela força, a salvação é tomada pela luta. Como Jesus disse, será pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, e os próprios inimigos da família serão da sua própria casa. Porque o céu é tomado pela força, e muitos tentam entrar, mas não conseguem. Muitos tentam se firmar na presença de Deus, mas não conseguem, porque a porta é estreita, e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Mas o caminho da morte, o caminho da desgraça,
e muitos que caminham por elas. Porque quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, não vivemos mais nós, mas Cristo é que vive em nós. A nossa vida, porque a Bíblia diz que aquele que ganhar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, vai ganhar a vida eterna, a salvação. Então, por essa razão que a porta é estreita, porque as pessoas não querem perder a sua vida por amor a Cristo, quer ganhar, né? O que mais cresce são as igrejas do quê? O que mais cresce são as igrejas da prosperidade, porque o pessoal quer ter, quer ganhar, cada vez mais para mim e nada para ninguém mais. Mas Jesus disse: se você ganhar a tua vida, você vai perder. Então essas igrejas são igrejas que estão fora da Bíblia, porque nós precisamos perder para poder ganharmos a salvação de Cristo. Precisamos estar felizes e alegres pelaquilo que Deus tem nos abençoado, porque a palavra de Deus diz que Deus cuida das plantas, cuida das árvores, cuida dos pássaros e vai cuidar de cada um de nós, homens e mulheres de pequena fé. Deus vai providenciar a cada dia o alimento, o vestimento, o lugar de dormir, de descansar. Deus vai te dar repouso, alegria, mas muitas pessoas entram para o Evangelho porque eles querem ter vida. E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o Evangelho do mundo há uma diferença muito grande, e por isso Jesus disse: confiai por entrar pela porta estreita, porque eu digo que muitos procurarão entrar e não poderá. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, porque a porta da graça está aberta, a porta da salvação está aberta, mas um dia ela vai se fechar. Um dia vai se fechar a porta. E quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, porque o Senhor não mudou, e o seu pai estará dizendo o momento certo de trazer o arrebatamento da igreja e buscar os seus escolhidos em 4 cantos da terra que serão arrebatados para por Deus. Quando ele encerrar a porta e começar a estar de fora e bater a porta, porque quem está e quem quer ser salvo está dentro, está fora. Aquela palavra que Jesus disse assim: eis a porta e bato, se alguém abrir, entrarei na sua casa, se arei comigo. Por quê? Porque muitas pessoas têm colocado o Senhor para fora da sua vida, têm colocado o Senhor para fora do seu propósito, do seu projeto, do seu casamento, do seu lar, têm colocado o Senhor para fora. Porque quando nós colocamos o Senhor para dentro da nossa vida, quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, diante da presença do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que há abundância de alegria, abundância de ceia. Eu entrarei, cearei com você e você comigo. Então muitas pessoas têm colocado o Senhor para fora, muitas pessoas também estão de fora da palavra, de fora do Evangelho, de fora de participar do corpo de Cristo, de fora de participar do louvor, da adoração ao nome do Senhor Jesus. Tem tempo para tudo, tem tempo para todas as coisas dessa terra, só não tem tempo para Deus. E quem não tem tempo para Deus perde tempo. E quem não tem tempo de adorar, de louvar, de glorificar, de caminhar para a casa do Senhor, porque mesmo que as perseguições viriam, mesmo que Jesus iria ser morto em Jerusalém, a palavra de Deus diz que a caminhada dele era para Jerusalém. Mesmo que ele ia ser crucificado, a palavra de Deus diz que ele ia para Jerusalém, a caminhada dele era para Jerusalém. Mesmo que Daniel estava na Babilônia, os olhos dele estavam em Jerusalém. E quando o crente não consegue ter os olhos dele para a presença de Deus, para a casa do Senhor, para a igreja do Senhor, para adorar e louvar o Senhor, ele está descartado, ele está fora da presença de Deus. Não adianta ter um acolhimento, não adianta dizer que foi batizado, mas não tem comunhão com Cristo, com a igreja. Não adianta. Eu sou membro. Quando você pergunta, eu estou membro em tal igreja, mas não está em canto nenhum. Mente. Conta mentira. Por quê? Porque não quer ter
E a Bíblia diz: quando ele encerrar a porta, ele estiver lá de fora, estamos fora, vamos com carteira de dentro, estamos fora. Diz que estão congregando, mas não estão. Diz que está vivo, mas está morto, diz a palavra de Deus. O Senhor diz: aconselho que de mim compre outro provado no fogo. Aconselho que compre de mim a presença. Busque a presença. O Senhor Jesus sabia que Jerusalém era o lugar que matava os profetas, mas ele estava lá caminhando para ser crucificado, mas caminhando para a salvação de muitas vidas, de muitos lares, de muitas famílias, de muitos cristãos, ainda para ser salvos através do poder da morte de Jesus. E diz assim: se levantar e encerrar a porta, começar a estar de fora e bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Respondendo ele, e disser: não sei onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Porque quem vive na iniquidade, quem vive no pecado, não está na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles que são escolhidos de Deus não pecam, não vivem na prática do pecado. Aqueles que são escolhidos de Deus, irmãos, eles não estão fora, estão dentro. Aqueles que são escolhidos de Deus, irmãos, eles não ficam aí, vagueando em dois pensamentos. Ele vive constante, mesmo que Jerusalém mata os profetas, mesmo que muitas vezes a igreja tem defeito, mesmo que muitas vezes a igreja tem problemas, mesmo que muitas vezes tem um montão de irmãos imperfeitos, mas ele continua caminhando para a casa do Senhor. Mesmo que a igreja muitas vezes tem pessoas que são joio, que luta, que batalha contra a vida daquele crente fiel, mas ele continua caminhando para Jerusalém, porque ele sabe que a salvação veio de Jesus Cristo, que a salvação veio de Deus, e que a igreja é o lugar que nós permanecemos para glorificarmos e buscarmos a Deus e buscarmos a perfeição de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então comecei a dizer: temos comido e bebido na tua presença, que tem ensinado nas nossas ruas. E ele responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós que todo praticar a iniquidade. São as pessoas que vivem a prática do pecado. Quantos crentes que estão aí nesse meio de carnaval aí que vão vigiar? Está lá, as suas televisões ligadas, assistindo essa festa maligna, mundana, essa festa diabólica, com música satânica, mostrando a imagem de Satanás, deturpando o Evangelho de Cristo, denegrindo a imagem de Jesus Cristo, dando adoração ao mal e fazendo do mal o bem e do bem o mal. E a Bíblia diz: ai daquele que faz isso, que do mal ele faz o bem e do bem ele faz o mal. Ai, o ai de Deus ele vem. E aqueles que não vigiam muitas vezes, depois quando chega esse final de festa, vem correndo para a igreja e pedir misericórdia, irmãos. Jesus até traz misericórdia, mas o homem plano, o homem mole. E quando nós abrimos brecha no mundo espiritual, Satanás entra para destruir, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância, e não adianta. Quando nós temos vazão ao mal, o mal entra e destrói mesmo, porque Satanás não tem pena de ninguém. Ele se mostra até bonzinho, mas bonzinho não tem nada. A Bíblia diz que se transforma até em anjo de luz, mas é trevas. Anda de sapatinho de algodão para você não perceber, mas ele é treva, ele veio destruir, ele veio matar. Mas Jesus Cristo veio na vida com nós. Arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Arrependa-te e volta-se para Cristo, para a grandeza de Deus, para a glória de Deus. Arrependa-te e para de ficar colocando defeito na igreja, pastor, no corpo de membro, na igreja. Arrependa-te, porque uma pessoa que começa a reconhecer o seu erro, o seu pecado, a sua iniquidade, ele tem a misericórdia de Deus. Porque aquele que devia ser toda pessoa que quer sair da igreja, quer se desviar, colocar para o pior reino. Ele não reconhece o seu erro,
Então, por isso que há uma necessidade de nós estarmos atentos. São poucos que se salvam? É uma pergunta feita a Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 22 e 23. Jesus respondeu que é preciso se esforçar para entrar pela porta estreita, quer dizer, a porta da salvação. O que Jesus diz? Esforçarem por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Faça tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O que isso significa? Jesus está falando. O que significa? Jesus não está falando em números, mas em que é preciso se empenhar seriamente para ser salvo. Não basta ter comido e bebido com Jesus, nem ter ouvido sua pregação. É preciso viver o que ele ensinou. É preciso viver o que o Senhor ensinou. Comer e beber na presença de Deus, ouvir pregação, ouvir louvor, adoração, não precisa aprender a viver aquilo que o Senhor ensinou. Amém? Viver o Evangelho, viver na presença de Deus, viver no caminho estreito. Louvado seja Jesus. Não está falando em número, né? O texto nos diz: é chamado a santidade e a felicidade, e para todos que devemos ensinar como exemplo. Deus constrói a nossa vida, basta deixar ser guiado por Ele. Quando nós nos deixamos ser guiados por Deus, pelo Espírito de Deus, né, nós somos guiados por Jesus Cristo. Essa semana eu ouvi irmão dizer: eles falaram 3 profetas. Isso é, e os profetas precisam falar com você, Deus não fala com você, não é o Senhor que fala com você, você precisa de ouvir alguém falar. A palavra de Deus diz que a verdadeira profecia é a palavra de Deus. A verdadeira profecia é a palavra de Deus. Quando nós examinamos a palavra de Deus, cultuamos e adoramos a Deus, e dentro da palavra da pregação do Evangelho, Deus fala conosco. E quando você ora, busca a presença de Deus, para que Deus Ele possa te orientar, o Espírito Santo da verdade, que fala toda a verdade, vai te orientar. O Espírito Santo que sabe que vai vir na frente, que te orienta tudo que você vai fazer. Mas precisa muitas vezes, pessoas precisam muitas vezes, porque não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com o Espírito Santo, buscando fulano, ciclano, beltrano para falar alguma coisa com ele. É como Saul quando perdeu a presença. Saul, quando perdeu a presença de Deus, foi atrás de adivinhadores, foi atrás de pessoas para falar alguma coisa para ele. Querido, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre nós. E dentro da casa de Deus, dentro da palavra de Deus, nós buscamos a presença de Deus e Deus fala conosco. Abre a porta, deixa Jesus entrar, entra na porta com o Senhor nosso Deus, entra pelas portas estreitas. A Bíblia diz para nós entrarmos na brecha e fecharmos a brecha. Quando nós entramos na brecha e fechamos a brecha, aí nós conquistamos nossa vitória, aí nós conquistamos o nosso milagre. Que Deus possa te abençoar nessa noite, que o Espírito Santo possa falar no seu coração, que você possa a cada dia buscar a presença de Deus e a presença do Espírito Santo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero fazer uma oração neste momento, eu quero orar neste momento para a glória do nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, em nome